Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? É óbvio que o André Ramalho, ele não tem a intenção de tocar na bola quando ele disputa aquela bola. Mas o fato do braço dele estar estendido, tô indo na regra. A regra considera um lance antinatural. Isso também é subjetivo. Porque como é que o jogador entra na disputa? Não tem como. Você vai saltar, a tua tendência é... Mas aí se você tá com esse braço assim, e a bola bate aqui, é pênalti. Pela regra. Podemos discutir a regra. O que foi marcado não tem como, infelizmente. Tá bom? Valeu, Jonathan, nosso membro. Alguém devolve o Félix Torres, deixa a base jogar, tá fazendo a diferença. Dorival, que é de Dorival, sem jogador para repor, não dá para colocar a culpa só nele. Estamos juntasso. Concordo absolutamente com você. Tá bom? Júnior Barros, que desespero me deu quando o Ranieri, ele quis dizer, recebeu aquela falta, já pensei em outro pro DE. Não sei se vocês viram o jogo do Grêmio contra o Ceará no sábado à noite. O Balbuena, que vocês corintianos conhecem muito bem, tomou uma pegada no final do primeiro tempo por trás, um carrinho, no tornozelo, que ele dobrou o tornozelo direito e tentou seguir com a bola, mas caiu. O Grêmio não quis fazer a substituição ali naquele momento, porque estava terminando no primeiro tempo. E aí, no intervalo, você não gasta aquelas janelas de substituições, né? E até porque você avalia o jogador no intervalo. O Balbuena não voltou. Tinha uns acréscimos, mais uns 3 ou 4. Ele voltou para o vestiário. E aí, hoje, detectaram uma fratura na fíbula. Ou seja, vai ficar um bom tempo parado. O Balbuena chegou e resolveu o problema defensivo direito do Grêmio, e é isso. O Ranieri assustou também, porque, jogadores importantes que numa falta, numa condição, podem acabar desfalcando mais tempo do que a gente imagina. Obrigado, Júnior. Alguém está falando da falta do Verratti, o Valtemir Ribeiro, mais pessoas falaram sobre isso, tá? O Valtemir aqui colocou que ele deslocou o André antes de tocar a mão na bola. Foi intencional o lance, não foi pênalti. Eu vi o lance várias vezes, tá? Eu acho que tem uma disputa ali, mas eu não encaro como falta. Eu acho que realmente tem uma disputa que faz o André, né, jogar o braço e aí a bola bater ali. Mas eu tô falando assim, eu estando no VAR, completamente imparcial, tudo mais, olhando o lance, pênalti. Aí você quer... Eu achei que nós éramos amigos. Eu fiquei decepcionado agora com você, Ozaki. Eu fiquei realmente chateado, porque eu achei que você me considerava. Eu achei que eu era uma pessoa legal para você. Eu achei que você tinha, sei lá, algum carinho por mim. Mas eu tô vendo que não. Eu tô vendo que... Assim, eu lamento pela sua pessoa, eu lamento pelo que você pensa de mim, mas isso não vai acontecer. Eu não vou querer, não. Então, assim, chupa que é de uva. E engula você, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima. Abraço, Zac. O Wellington Rodrigues. Sei que é seu amigo, mas você acha que o Roger flopou na carreira? Vergonha o Jair não ter sido expulso no lance do Bidon. O Bidu se tornou indiscutível e o pior... é que o Bidu tomou um terceiro amarelo, não joga contra o Palmeiras. Vamos de Fabrício Angeleri. Sobre o Roger. Cara, o Roger, ele tá sendo o que ele sempre foi, em todos os clubes. O Roger, ele sempre chega muito bem. Ele sempre mostra resultado. Muitas vezes, isso não é suficiente para ganhar um título, porque nem sempre ele está num time protagonista. Estou falando nos últimos anos. Grêmio, Atlético Mineiro, Bahia, ok, ele esteve no Palmeiras, mas no Palmeiras ele fez a primeira a fase de grupos, a melhor campanha. E aí, sei lá, nas quartas os caras tiraram ele para trazer o Filipão. E aí o Filipão joga semi,
perde pro Boca e é eliminado. Mas é campeão brasileiro. Numa base que o Roger tinha mantido, montado. Então, no Bahia, no Atlético Mineiro, no Grêmio, são clubes, vamos lá, infelizmente eu tenho que dizer isso, periféricos. Clubes que não vão ser os protagonistas, mas dá para competir, dá para disputar. Só que no Inter ele está sendo, cara, a mesma coisa de sempre. Ele começou muito bem, gerou uma expectativa e agora não está conseguindo mais. Se a diretoria mantiver o Roger, eu acho que ele tem condições de se recuperar e recuperar o time. Mas eu não sei se ele vai ter tempo para isso. Que coisa. Olha, como é que é? Peraí. É sério isso? É sério isso aqui, gurizada? Eu não sabia disso. Pô, pra mim eles estavam super bem lá no Olímpia. Deixa eu dar um Google aqui. Eu não tenho nada aqui como saída do Olímpia, tá? Até onde eu sei, eles ainda estão no Olímpia. O que eu soube é que eles recusaram o Santos nos últimos tempos, antes do Santos anunciar o Vojvoda, tá no GE. Eu vou buscar aqui, cara. Pô, eu não sabia dessa. Eu dei um... Olha, tá aqui mesmo. Entrou agora. Caraca! 7 jogos. Eles perderam por 2-0 pro General Cabadeiro. Durou menos de 2 meses. Somente 7 jogos. Deixa eu compartilhar essa notícia com vocês aqui. Olha, sei não, hein? Assim, eu acho que os caras não vão mudar agora. Mas tá aqui a notícia, ó. Eles estrearam pelo Olímpia dia 19 de julho, diante do Atlético Tembetari, com uma vitória por 3-1, empatou o jogo seguinte contra o Sportivo Ameriano e ganhou do Recoleta, depois 4 jogos sem vencer. A sequência justamente contra rivais importantes no Campeonato Paraguaio. 3-2 para o Cerro, 4-0 para o Guarani, 0-0 com o Libertad e 2-0 para o General Cabadeiro. Com a derrota, o Olímpia ficou na 10ª colocação do torneio Clausura. São somente 12 times na divisão, ou seja, de 12 ele ficou em 10º. De acordo com a imprensa paraguaia, o treinador argentino pediu demissão após o jogo. Ele e o auxiliar do seu filho Emiliano Dias deixam o Olímpia de forma imediata. Serve no time de vocês? Eu acho que a diretoria não vai fazer isso agora, porque a Copa do Brasil tá em plena evolução, em pleno andamento, tem jogadores para recuperar, então acho que isso não vai rolar nesse momento, tá, rapaziada? Mas me surpreendeu. Não era para expulsão a entrada do Jair no Bidon, eu acho que pelo menos para revisão, tá, Renan? O Corinthians joga no 4-1-4-1 e quando vai marcar alto, marcou no 4-4-2. Como é que faz essa marcação no 4-4-2, né? Se você tá no 4-1-4-1 e faz a marcação no 4-4-2, é simples. Lembra essa segunda linha de 4 que eu falei, de Charles, Breno Bidon, Maicon e Kaique? O que ele faz? Um desses 2 jogadores aqui por dentro, dependendo ali, né, dependendo do lado da bola, sobe para fazer a marcação junto com o Guinegão e pressionar os 2 zagueiros. Então, por exemplo, o Vasco tá saindo do lado direito ali com o Puma, ou então saindo do lado direito com o seu zagueiro da direita, sobe o Maicon, né? Aí faz ali parceria com o Guinegão. Ou sobe o Bidon pro lado esquerdo. Mas muitas vezes até subia mais o Bidon por ter mais vitalidade, para não cansar muito o Maicon, que é um jogador que tá voltando, que não tem mais característica de velocidade. Então, quando vocês marcavam no 4-4-2, quando esse sobe, para não ficar um buraco aqui, o Ranieri, que faz o jogador ali entre as linhas, ele sobe também. Aí fecha Charles, Bidon, por exemplo, Ranieri e Kaique. E quando ataca, o Corinthians ataca com linha de 3, né? O Ranieri fecha nas linhas, enfim, sempre um fechando, não precisa ser sempre o Ranieri. Às vezes fica um lateral, fecha um lateral junto com os 2 zagueiros, André Ramalho e Gustavo Henrique. E o Corinthians passa a jogar com os alas. Então o Dorival, olha só, gente, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Guardem isso, por favor. Às vezes eu já falei isso. Dorival Júnior é um técnico que só dá certo se o time for jovem, se o time tiver saúde física e se o time tiver molecada. Até no Flamengo,
de estrelas, ele colocou lá João Gomes, enfim, não tem jeito. Dorival Júnior, no Santos, nas 2 passagens, aquela mais marcante que ele solta toda a molecada lá de uma vez, né? Neymar, Ganso, Alan Patrick, e na segunda tinha Thiago Maia, tinha Giovani, tinha Gabigol, tinha Zeca, ele põe todo mundo para jogar. Não adianta você pôr velhotes que não correm, que não tem saúde física, para jogar com o Dorival, é perder tempo, tá? E com a molecada, o Dorival já começa a mostrar um pouco mais o seu trabalho. O time do Corinthians hoje não merecia sofrer aquele gol no início do segundo tempo. A gente tem que entender uma coisa, não dá para o individual ficar sempre nos atrapalhando, tá? Sempre nos atrapalhando, sempre. Por exemplo, o pênalti foi muito duvidoso, né? Foi muito duvidoso, mas, enfim, ele é discutível. Não vamos ficar aqui brigando, né? Ele é discutível, eu sou honesto, é discutível o pênalti, tá? Se eu falar que não foi pênalti, não é um absurdo. Mas quem falar também que foi pênalti, não é um absurdo também. Porque o André Ramalho foi infantil. Um zagueiro não sobe daquele jeito, tá? Mas eu achei meio forçado o pênalti, tá certo? E o Corinthians não merecia sofrer aquele gol, né, no início da segunda etapa. Porque o Corinthians jogou muito mais que o Vasco, muito mais ajeitadinho, tá? Do que o Vasco na primeira etapa, e o Corinthians iniciou, tá? E o Corinthians iniciou o segundo tempo. Ó, gente, vai deixando o like aqui, que é aquele pós-jogo de qualidade, hein? Muita gente me segue nesse canal e é inscrito nesse canal por conta das minhas análises táticas, enfim, dos meus pós-jogos. Então deixa o like. Ó, faltam só 100 inscritos para eu chegar a 260 mil inscritos aqui no YouTube. Só faltam 100 corintianos, hein? Eu creio que pode ser nesse pós-jogo aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, faça a sua inscrição, tá? Faltam só 100 corintianos para eu bater a meta aí de 260 inscritos. Olha só, o Corinthians não merecia tomar o gol no início do segundo tempo. O Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, marcou alto o time do Fernando Diniz, e quando você marca alto, você tem grande chance de sair vitorioso contra os times do Fernando Diniz quando você marca alto. O Dorival, ele colocou os laterais para subirem, ele colocou velocidade nos contra-ataques, tanto com o Mateuzinho como o Bidu, e tinha hora que ele liberava os 2 laterais, ele segurava o Ranieri e liberava os 2 laterais jogando como alas. Por exemplo, vou te dar um exemplo provando que ele liberava os 2. Teve um lance que foi de lateral para lateral, o Bidu cruza a bola rasante na área e o Mateuzinho, em vez de chegar batendo, chutando, ele tenta dar o peixinho, e aí perde um gol ali incrível, tá? Então, o Corinthians apostou na velocidade dos 2 laterais, na vontade do Guinegão, e o Kaique prendendo a bola um pouquinho, né, dando aquelas ensaboadas dele. Enfim, também é muito melhor, né, velho? A gente vê Kaique e Guinegão. A gente falou isso durante a semana toda aqui, né? 260 mil, né? 260 mil. Muito obrigado. 4 mil simultâneos, estamos juntos aí, deixa o like. É muito melhor ver, né, Guinegão e Kaique do que a gente vê Romero e Thales. Cara, o Corinthians faz um lado esquerdo muito bom, velho. No primeiro tempo eu gostei. Kaique, Bidu e um que encostava ali para fazer uma triangulação. Então, assim, o futebol hoje, a característica do futebol hoje é armar com linha de 3 e fazer triangulações. Os treinadores que fazem isso, na verdade a maioria faz isso, né? Era uma coisa até da NBA, né? Daquele timaço lá do Chicago Bulls, né? Aquela coisa de fazer os triângulos, né? Para você armar jogo. E o Corinthians hoje estava armando assim. O Dorival gosta disso. Lado esquerdo, fazia Bidu, Kaique, e aí encostava o Guinegão, ou encostava o Bidon, ou encostava o Maicon ali, né? Tanto que teve 2 jogadas nesse triângulo, de Bidon, Kaique e Maicon. Numa delas o gol, né? Toque do Bidon, o Maicon chega e fila para pedir desculpas, fila para pedir desculpas, fila para pedir desculpas, Maicon foi lá e caixa, Maicon foi lá e caixa, Maicon foi lá e caixa. Salve, fiel corintiana! E olha aí, gente, o Corinthians conseguiu 6 pontos em cima do Vasco aí, nesse Brasileirão de 2025, tá? O Vasco realmente vem sendo aí um grande freguês do Corinthians, tá? Nos últimos 25 jogos aí, o Vasco só venceu uma única vez. E foi ano passado, né? Quando a gente tava contra o Oliveira, né? Se me lembro bem. E o resto aí foram apenas vitórias do Timão ou empates, né? E a maior parte foi vitória do Timão. Então, realmente, o Vasco aí, ele é um cliente aí, um freguês vitalício aí do Corinthians, tá? O Flamengo fica feliz aí, né, com essa informação também, né? Já que o Vasco estava com uma certa moral, porque goleou o Santos, né? Do Neymar, inclusive, né? Acho que o Corinthians mostrou aí quem é que manda, né?
Inclusive, né, timão esse que foi sem Memphis, sem o Alberto, sem Carrilho, né? Foi aí apenas com a galera que estava disponível, né? Sem desfalque aí, e também com gente da base, né? Enfim, gente, isso aumenta a chance aí do Timão passar na Copa do Brasil também, tá? Aumenta muito a chance de vitória e para mim vai Corinthians.